Olá, esse é o Vida Louca Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista. Olá, eu sou Juliana Saúde Barreto, sou atriz, diretora de teatro com trabalho em arte e saúde mental. Bem-vindo a mais um episódio. Qual é o propósito da vida? Para que estamos aqui? São perguntas que levam muitas pessoas aos consultórios de psicanálise. E na clínica é comum ouvirmos as pessoas dizerem que se sentem inúteis. Quando gravamos o programa sobre o amor no século XXI, a psicanalista Cristiane Barreto mencionou um apontamento do Lacan. O capitalismo é avesso ao amor. E é claro, o capital serve à produtividade e ao lucro. O amor é da ordem da falta. O amor é um cuidar que se ganha em se perder. Escreveu Camões e cantou Renato. Vida, amor e a arte. Há quem diga que a arte revela a vida. Eu prefiro Goulart. Ele dizia que a arte não revela a vida, a arte inventa a vida. E ele dizia, por exemplo, que a noite estrelada de Van Gogh só existia na tela dele. O artista acrescentou a bilhões de noites uma, que ele inventou. Como Drummond, com seus poemas, acrescentou à vida humana uma beleza que ele também inventou. Bom, hoje vamos conversar com a Cida Falabella, com Dário de Moura, sobre arte e saúde mental na cidade. Aqui no Vida Loucamente Sã, sempre queremos saber sobre outras lógicas, outras formas de experimentar a vida. E se a arte inventa a vida, na vanguarda da arte estão os portadores de saúde mental. Sim, portadores de saúde mental, como eu ouvi dizer outro dia, um dos atores dos Sapos e Afogados. Então, portadores de saúde mental é muito bom, né? Muito, A muito gente vem lindo. aprendendo sempre com sapos e afogados, e aí falar também desse lugar da produção cultural como promoção da saúde, e o contrário também, como cuidar da saúde pensando que pode ser produzir cultura. E aí, conversar com vocês é importante para a gente também entender esses feitos pela cidade, né? Pensando que os Sapos e Afogados vai da rede, né, da rede pública de saúde mental para ocupar os espaços da cidade, né, da RAPS para o Galpão Siniorto e depois do Galpão Siniorto para o Cultura Viva, para esse movimento, né, que é tão importante nacionalmente e que a Cida traz isso para aqui. Mas antes de falar, assim, antes da gente entrar nesse assunto, eu preciso apresentar essa querida, que é minha amiga, que eu tenho a honra de dizer que já fui dirigida no teatro por ela, né, que me traz a experiência de encontrar com o Lorca e é inesquecível. Cida, que é mãe, que é avó, que é vereadora dessa cidade, sem deixar de ser atriz, diretora de teatro, professora e arte educadora, formada em História pela Fafiche, mestre em Arte pela UFMG, e que há 40 anos atua no campo das lutas culturais, né? Já foi conselheira municipal de cultura e de educação, e foi uma das criadoras da Comissão de Mulheres da Câmara Municipal de BH, tendo sido a primeira presidente e uma das autoras da Lei do Enfrentamento à Violência Política de Gênero em Belo Horizonte. Só a apresentação já dá vontade de chorar. É muito bonito, é muito bonito mesmo. Obrigada, gente, pelo convite. Bem-vinda. Bom demais estar aqui com vocês. Bem-vinda, delícia. E o Dário também, né? Dário famoso também, nas redes e na cidade, né? Por essa atuação toda, e a gente vai falar um pouco aqui. Que é ativista dos direitos humanos, né? Estudou filosofia. Nosso primeiro episódio foi com um filósofo também, a gente meio que morre de amores pelos filósofos, né? Militante político desde a juventude, assessor parlamentar nos mandatos do PSOL, né, do PSOL, nos 3 níveis da federação, defensor do fornecimento dos medicamentos à base de maconha no SUS, com uma política de redução de danos, que também é um tema que a gente ainda não trouxe, vai ser ótimo já poder falar um pouco disso aqui hoje. Ativista pela descriminalização e legalização da maconha em todos os seus usos e contra a política de guerra às drogas. Atua na preservação das áreas verdes e das águas, entre outras muitas pautas, né, Dário? Muito bem-vindo. Bom demais ter Muito você obrigado estar aqui. aqui com vocês, Delícia. conversando num espaço tão rico, com a Sim. Cida, companheira de muitos anos, e da gente construir esse espaço de discussão é um privilégio.
Sim. Ai, que bom, gente. O Dário é famoso e querido, assim. Um dia a gente se encontrou pela cidade e meu filho falou, mãe, você Eu soube conhece disso. o Dário? Assim, ele é super fã. E... Na minha família, o povo era difícil arrancar voto, viu, desde pra gente, porque todo Era ir mundo pra ele. estava no Dário. Dário, que ótimo. Doido, todo mundo Ai, louco gente. com Dário. Que ótimo É poder isso. contribuir para que essa pauta chegue Muito nas importante. pessoas. Sim, né? É uma Muito pauta importante. importante. Muito importante. Eu acho que a gente podia começar um pouquinho pela história de vocês, né? Por exemplo, Cida podia já contar pra gente aí como é que foi esse caminho dos palcos para a Câmara dos Vereadores, Né? para política. Eu comecei a fazer teatro muito nova na escola, no Instituto de Educação, com uma Aham. professora querida que é viva ainda, Dona Maria do Carmo, a Regui. Ela era de uma família de gente do teatro e de lá, logo já comecei a fazer teatro profissional com a Elvés Olha. Ferreira. Eu era uma garota muito tímida, muito sensível, né? Um pouco que o Lorca fala, né? Os tontos puros, né? Que ele fala que os poetas são. Eu era a própria, assim, muito, muito para dentro, muito melancólica. Eu acho que o teatro, assim, quando eu comecei a ver teatro, a ver o que que era, eu falei, nossa, é aqui que eu vou agarrar, né? Sim. Pegar com unhas e dentes. E sempre foi um espaço de expressão para mim. Então, desde muito nova, eu comecei a fazer teatro. Quando tive a oportunidade, escolhi o teatro de grupo. Então, logo no início, comecei com a Companhia Sonho e Drama. Me casei ali dentro, né, com o Carlão, que é pai dos meus 3 filhos. E dali segui, né, depois a gente se separou, depois de muitos anos, mas dali segui dentro dessa companhia, até que a companhia se reorganizou, e aí foi um mandato de mulheres, e foi muito importante também, que a gente começou a trabalhar com a cultura mineira e brasileira mais especificamente, aí fizemos vários trabalhos, uma adaptação da Bonequinha Preta, um trabalho sobre o Aníbal Machado, um trabalho sobre o interior de Minas, que chamava Caminho da Roça. Depois eu dirigi escolas de teatro também, o Palácio das Artes por 2 vezes, o Cefar, né? Sim. E o TU também, com montagens importantes, inclusive o ensaio sobre a cegueira, que o Galpão vai fazer agora, a gente fez há Lembrei, falei de muitos você anos ontem. atrás. O ensaio sobre a cegueira, no mesmo ano seguinte, o Saramago ganhou o Nobel pela obra, né? E, bem, vim seguindo nessa toada. Em 2000 trabalhei na Biblioteca Pública, Infantil e Juvenil, com contadores de história, com teatro. Vinha sempre equilibrando o teatro com aulas e, né, sempre fui professora também de artes, principalmente. E depois dessa experiência de grupo, quando o grupo rachou mais uma vez, a gente, então, fundou a ZAP 18. Vamos dizer que a ZAP 18 foi uma metamorfose da Sonho e Drama, e a ZAP 18 já nasce com essa ideia de estar localizada fora do centro da cidade, na periferia da cidade, no bairro está lá até hoje, divisa de Serrano com Santa Terezinha. Lá a gente começou a fazer um trabalho bem social, bem fincado na comunidade, juventude negra, mulheres mais velhas, um trabalho muito influenciado pela estética e pela teoria brechtiana, que faz essa leitura da realidade e desvela essa realidade. Então, e sempre também no movimento teatro de grupo, assim, sempre com uma atuação política também, né? Contra a censura, pelo trabalho dos grupos, pelo acesso das pessoas à arte, ao teatro, também não só a fruição, como também ao processo formativo. E foi a partir dessa história que eu me vi como uma das ocupantes da Funarte quando a presidenta Dilma foi deposta. Sim. E ali foi um verdadeiro caldeirão de ideias, e ali também pessoas já próximas, amigas, Gustavo Bones, Léo Lessa, Rafa Barros, Gustavo Falabella. Falaram que eram os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles falaram, você tem que ser candidata, que está tendo uma movimentação, que eu já estava acompanhando, já tinha feito parte de um debate com a Áurea, com a Márcia Tiburi, enfim. Você tem que ser candidata. Isso, para mim, era uma coisa muito distante. A minha mãe sempre falava que eu devia ter sido... Minha filha, você tem que ir para a política. Gente, Eu sério? não quero de jeito nenhum. Eu sou neta de um prefeito de cidade do interior e tal. Tinha uma veia, tem uma prima que é deputada federal, a Leda Borges. Mas, assim, eu sempre repeli essa ideia com todas as minhas forças. E eu, sem saber que eu já estava fazendo política, né? Porque política já tinha sido do Conselho Municipal de Cultura, sempre militando na cultura e na arte, assim, somente pelo teatro, né?
E aí, eu repeli muito essa ideia, mas depois cedi um pouco, falei, vamos ver, então, ajudar nesse bonde, que era um bonde muito diverso, que o nosso companheiro está aqui. Faz desse primeiro bonde Vocês de já estão juntos, 2016. desde essa época, Estamos, já. A gente é a terceira idade, né, Dani? Você já é a terceira idade? Delícia. Você já tá... Não, você Na não. próxima semana. Olha! Tá comemorando gente, aqui. Pois é, eu e Dário, né? Os cabeça branca da Gabinetona. Então, aí a gente foi eleita. Para Que surpresa ótimo. de muitas pessoas, não 0 pessoas, porque a gente achava que estava contribuindo mesmo com o bonde. Mas a gente viu que o apelo da cultura, cultura pela cidade, foi muito grande. E a gente foi eleita também pela votação muito expressiva da Áurea na época. Muitas tiveram uma votação muito expressiva, né? Mais de 35 mil votos, né, Dário? 37, né? Alguma coisa assim. Então, assim, foi a primeira vez que o pessoal conseguiu eleger vereador. Estou tentando ser o mais rápido possível. É muita história, né? Muita história. E aí eu fui eleita nessa condição. E aí é aprender a estar nesse lugar, né? E logo, com pouco tempo de parlamento, eu fui batizada, ganhei a alcunha de vereatriz. Porque, assim, então, para manter esse entre, né? Não deixar de ser atriz, mas também estar como vereadora. E aí já estou no 3º mandato. E além de cultura, que sempre foi a primeira pauta, educação, obviamente, porque não dá para separar. Sim. Mulheres, que a gente foi aprendendo também vamos dizer, graduando a nossa carteirinha de feminista, né? Quando entra na Câmara, você já ganha ali um mestrado, depois um doutorado. Eu estou no pós-doutorado, no pós-doc. E também a pauta de cuidado, que eu acho que dialoga muito com a saúde mental, que a gente também vai falar hoje, né? Sim. Então, a coisa foi se ampliando e se conectando. Então, tem tudo a ver com a pauta do Dário, nessa pauta da arte, da saúde. A gente se conecta fortemente, da juventude também, do meio ambiente. Então, a gente vai conseguindo entender que, na verdade, não são pautas separadas, são lupas de leitura da realidade, são chaves de leitura que, na verdade, congregam muitas questões, né? Então, essa é, assim, brevemente a minha história. Além disso, paralela a isso, eu consegui ter 3 filhos e ter um neto. Consegui ter, porque não fui eu que pari, mas tem um neto que se chama Raul, e agora tem uns netos que já estão me chamando de vó também, filhos da namorada do meu filho. Então, agora eu tô com 3 netos. Gente, maravilha. Tô adorando. Ai, muito legal. Eu adorei escutar e ver essa visão que você fala agora, né? É o que a gente sempre repete aqui sobre falar de saúde mental, né? Que não é falar sobre diagnóstico, sobre psicanálise. Não, é falar de vida, né? Falar de acesso a direitos básicos, é falar de cultura, de tudo. Não dá para separar, né? Segmentar tanto. Às vezes faz isso para uma ação específica, né? Mas com essa visão de que a coisa, o buraco muito mais embaixo, então, né? E são muitas camadas, né, Cida? Te ouvindo falar agora, eu queria que a gente falasse um pouquinho também de como foi trazer a Política Nacional do Cultura Viva para aqui, né? Eu acho que você que chama isso para a cena da cidade, né? BH é essa primeira cidade que tem essa rede construída assim. Fico pensando também, para quem ainda não sabe o que é o Cultura Viva, né? Em 2009, existia uma Secretaria de Identidade e Diversidade Cultural, né? Que promove o Encontro Nacional da Diversidade. O Sapos e Afogados estava ali, esse primeiro encontro que reúne várias manifestações culturais, assim, meio a pedido ali do Gilberto Gil, na época que era ministro, com essa ideia de ensaiar o que seriam os pontos de cultura. E aí, olha para você ver, de 2009, tem 2 anos que a gente, né, o Sapos e Afogados se torna ponto de cultura. O tanto de tempo, né, de caminhada que aconteceu, que passou, né, os pontos de cultura resistiram, seguiram aí. Existiu um desmonte, né? A gente acabou de passar por isso, né? Não preciso nem lembrar, né, desse tempo sombrio. Então, retomar essa política também dos pontos de cultura, assim, como que foi importante, e pensar também como que o Cultura Viva hoje permite que grupos como o do Sapos e Afogados, né, que vem dessa experiência da saúde mental, mas que ganha a cena da cidade, possa sobreviver, possa se manter em diálogo com a cultura, com a cidade. Então, eu queria que você contasse um pouquinho isso, assim, como que foi trazer isso para Belo Horizonte. Assim, acho isso muito potente, sou muito grata e muito feliz também por isso. Por Belo Horizonte, né, ter você, assim, puxando
essa bandeira aí, por estar junto nesse bonde. A Cultura Viva, o nome já fala tudo, né? Assim, é uma política nacional, né? Que vem desde o primeiro governo Lula, com o Gil, que ele falava que precisava de fazer um do-in cultural. Isso é bonito Que é demais. maravilhoso, ativar os pontos, né? Ao invés de construir coisas, que era a primeira ideia do Lula, vamos construir centros culturais, tal, aquela ideia do cimento, o teatro, a obra. E aí eles falaram, não, peraí, o Já Juca tem. também junto, né? Isso. Vamos ativar o que existe. Reconhecer, né? Reconhecer. Então, eu acho que o mais bonito é isso, é que a gente não inventa alguma coisa, ela já existe. O que o Estado faz é reconhecer, se organizar para apoiar e para ajudar a construir essa rede. E Belo Horizonte ficou muito para trás na política Cultura Viva, que é uma política nacional, que foi depois se regionalizando, foi chegando no estado, nas cidades. Minas tem muitos pontos de cultura, mas a política também está bem sucateada, bem largada de lado. Mas o que acontece é que Belo Horizonte sempre foi um celeiro de artistas, nas quebradas, nos becos, debaixo do viaduto. Assim, você sempre teve uma manifestação de cultura viva muito pujante, muito diversa, né? Vai desde o grupo de capoeira, passando por um grupo que trabalha com teatro, cena e saúde mental, até por um grupo que trabalha com a terceira idade, né? Meninos de Sinhá, até um grupo que trabalha com pessoas com deficiência, que são vários, né? Como o Teatro Boneco Origens. Então, o que acontece é que quando a gente faz essa política, a gente detecta que há essa falta da política em Belo Horizonte, que é muito diferente de haver falta de pontos de cultura, ou que esses pontos não estavam sendo vistos, não estavam sendo olhados pelo Estado. E os tipos de editais e de formas de financiamento, de fomento à cultura, não cabia, não é aquele negócio, não é o ponto que tem que se adequar ao edital, o edital ou o chamamento é que tem que se adequar àquela realidade. Então, a partir dessa análise, né, com uma equipe muito, muito poderosa, muito boa, que são as nossas equipes, desde 2017, 2018, a gente já estava fazendo esse trabalho de mapeamento, de diálogo. Então, foi um processo muito longo que, no final que a gente conseguiu votar o primeiro turno no final do primeiro mandato e conseguimos votar o segundo em 2023, quando eu voltei a ser vereadora. Num processo também de articulação com grupos políticos distintos dos nossos, até para passar a ideia de que todo mundo conhece. A minha chamada era, você conhece um ponto de cultura na sua região? Aí que você começava a falar o que é ponto de cultura, que é um espaço de fazer comunitário, que está num território, esse território pode ser físico ou pode ser simbólico também, ou pode ser público, uma praça, um lugar, que se estrutura a partir sempre desse binômio cultura e. Pode ser cultura e arte, cultura e saúde mental, cultura e educação, cultura e pessoas com deficiência, cultura e mulheres 60 mais. Então, nunca reduz, sempre amplia, né? O Cultura Viva é isso, é a cultura como algo, como diz o Gilberto Gil, não como algo extraordinário, mas como algo ordinário. Dessa chave do ordinário, porque ela tem que estar como o ar que a gente respira, como essa água que a gente bebe, como o arroz com feijão que a gente come. É algo para ser compartilhado, feito, visto, não é aquela ideia de levar cultura para... Né, essa ideia que a gente usou. Tem que estar na cesta básica. Exato, cultura tem que estar na cesta básica. Então, o que acontece é que quando a gente consegue aprovar, já está regulamentada e começa também a ajudar, através de emendas parlamentares, a induzir a política, há uma explosão existe uma demanda reprimida e há uma explosão de reconhecimentos de sujeitos, de grupos, de coletivos que se reconhecem como pontos de cultura. E muitas vezes ser reconhecido como ponto de cultura parece que abre uma luz, um portal que você fala, então é isso que eu estou fazendo. Porque às vezes a pessoa não encaixa. Mas não encaixa no edital de saúde porque é teatro, mas não encaixa no de teatro porque é saúde mental. Mas aqui não tem dinheiro porque os atores não são profissionais, mas não tem a carteirinha do SATEC. Então vai ficando num lugar e a cultura viva é o contrário disso. É toda a articulação que a cultura consegue promover socialmente, coletivamente. Então, assim, eu sou suspeita para falar porque né? É imensa, essa né? diversidade. E hoje cabe também esse fortalecimento dessas trocas entre os É um espaço de menos também de convívio entre
os pontos e da formação de rede. Eu acredito que a cultura viva, a força dela se dá pela rede, por essa generosidade de um ponto com o outro, porque nem tudo se resume a edital, a dinheiro ou de disputa. Porque é uma política também, né, para não me estender muito, ela é uma política também que prevê a participação dos próprios pontos na decisão sobre os recursos. Ai, que ótimo. Então, os Então, pontos isso é podem lindo. definir, né, se agora na Lei Aldir Blanc, no plano nacional Aldir Blanc, sempre vai ter um dinheiro para a cultura viva. E o fórum, o Conselho Cultura Viva, que é formado por representantes, eles podem decidir que formato que é o edital, eles podem decidir se vão botar o recurso na TEIAS, existe uma solidariedade que é muito diferente, infelizmente, do que o mercado de arte que a gente vive, que acaba que é isso. Uma disputa, Eu tenho que né? disputar, eu falo eu como atriz, né, que eu não estou mais fazendo como gestora, mas eu tenho que disputar um dinheiro com o Eide Ribeiro, com a Teuda Bara. Olha, não dá, né, para disputar, assim, é ruim a gente ter que brigar um com o outro. Sim. E no Cultura Viva isso é muito mais suave. Os recursos são menores, mas eles se multiplicam, porque também fazem Como a que isso forma de se fortalece, organizar, né? né? Sem tirar a possibilidade desse grupo também ter outros desdobramentos. O grupo de cultura viva pode ter um grupo profissional, pode ter um outro trabalho na educação, que ele vai acessar outros recursos, mas é bem bonito. E Belo Horizonte é a primeira capital que tem uma lei cultura viva. Isso. E isso é muito legal. Depois da gente, a Contagem também usou muito a base do nosso projeto e aprovou a lei, outras cidades do interior. Então, assim, a gente E é tem bacana orgulho, né, isso Dado? mesmo. É uma Nossa, política que muito. existe. E é Ela legal é que... visível o que, E que ela assim, avançou, e entendeu? Não, e cada- lembrando, né, do Fórum Mineiro de Saúde Mental, que BH também é referência, né, referência. na saúde É mental. referência E Quando você referência fala, é por exemplo, coisa disso, boa. né? De ficar ali, não, isso aqui, eu tô com essa produção, não, isso aqui é da saúde, não, É. não, isso aqui é da Aham. cultura, não, e aí o tempo, né, que a gente levou, por exemplo, para conseguir Para ser reconhecida, né? sustentar Agora, então, isso, essa os especificidade. benefícios não são só recursos financeiros, né? Que eu estou vendo lá no SAPS. Então, tem que Sim. mais que tem? Que recebe Essa esse posto de construção da rede, eles Tem fazem o TEIA, né, que é um encontro, tem o fórum que acontece. Os pontos de cultura, eles preveem uma série de ações que são sempre feitas conjuntamente. E isso fortalece muito a própria dinâmica entre os pontos, as trocas Sim. que os pontos fazem entre eles. Uma oficina que eu vi o Babilac lá estava recebendo o pessoal do Tio Soul Capone. White, o Capone, Isso. né? Enfim. Custos, né? Mesmo, por Capacitação. exemplo, eu e Babilac, a gente com esse trabalho na arte, na saúde mental, agora no ponto de cultura que a gente está tendo oportunidade de trocar, de fazer coisas juntos, de estar mais próximo, né? Pensando que também é diferente ter esse trabalho na cidade, né? Sim. Belo Horizonte tem essa referência no cuidado e acolhimento com a saúde mental por propor a arte como um dispositivo Sim. aí, né, de reabilitação e tal, mas é diferente quando a gente também, né, tem a rede de saúde mental como parceira, mas dialoga com a cidade com esse aporte da cultura. Sim. Existe uma diferença. Então, agora que o Babilac também, né, não está mais vinculado à rede de saúde mental e está como ponto de cultura, a gente se encontra assim, né? É uma figura também para a gente chamar para conversa aqui Ele logo é mais. maravilhoso. Mas é uma rede muito assim interligada também, assim, né? Também. Tanto a cultura assim, quanto a saúde, sobretudo quando você chega nessa ponta assim, né, da singularidade assim dos processos das pessoas, Sim. Da a especificidade de cada ponto. a tradição de um lugar assim que ele é construído nesse lugar, pode ter um recurso histórico mais longo de ser um grupo de congado, uma guarda. No outro lugar é um conjunto de mulheres que se reúne para poder costurar, dar suporte educacional às crianças, estruturar uma rede de cuidado num lugar. Sim. E isso faz com que também as políticas públicas elas tenham que respeitar isso no sentido de viabilizar o financiamento que é adequado para essa situação. Senão Com autonomia, né? se ela tira a autonomia desses Sim. lugares, ela atrapalha a própria estrutura do acompanhamento, né? Assim, seja de uma residência terapêutica que inclui junto no processo a pessoa ter o dinheiro e ir no mercado local, comprar junto com a pessoa que está ali vivendo aquela situação, com o técnico que está ajudando ela,
como também se tem uma guarda de Congado que não tem uma estrutura de administração financeira que responde às exigências de um edital ao rigor, e isso tem que ser adequado, assim, o processo de credenciamento, ou seja, premiação, ou seja, um mecanismo de viabilização dela crescer no processo dela. A gente fala desse doing cultural, né, que o Gilberto Gil dizia, assim, ao invés de você pensar em colocar o recurso na criação da estrutura física dos lugares, Na você procurar formação. identificar, porque essas necessidades, elas podem ser ditas pelas pessoas. É o diálogo Sim. que vai produzir isso. A gente, enquanto iniciativa política, a gente nasceu desse diálogo, né, Cida? Aham. De chegar e perceber da pujança da produção cultural, carnaval, Praia da Estação, Sim. movimento negro, movimento dos Das LGBTs, sabe, sarau de poesia, do Sim. hip hop, seja, potencializando aquilo e para poder ocupar um lugar de poder que tem toda uma infraestrutura de rejeitar a participação popular, a gente conseguir ativar a coragem das pessoas, porque nós temos que inventar uma participação, inventar Sim. uma entrada, inventar uma brecha nessa estrutura que, se a gente deixa isso crescer, ela só vai atender ao grande capital, ao poder da especulação imobiliária da cidade, ao Sim. domínio das políticas de concessão de transporte público, sabe? E a gente não, assim, a cidade tem outras demandas. E assim, essa reflexão de entrar na política com coragem, cidadania, ousadia, é o que, né, nos aproximou nesse processo de construção para poder inventar um jeito de construir mandato, Sim. de ter consequência nas ações, de pensar a política não a partir do ponto de vista de um poder político se reeleger na próxima eleição, Sim. mas é de fazer alguma coisa funcionar através de um diagnóstico, de um diálogo, Sim. né? A gente É. vê E esse isso. dispositivo mesmo, eu pensando aqui nisso que você está falando, da cultura viva, é algo que fica, né? Fica. Não é partidário, né? É algo, Claro é que para a não. cidade, Claro né? que É para E eu acho que você traz cultura. duas coisas assim, Dário, Isso é na sua fala, fantástico. quando você traz também uma coisa que aconteceu agora, né? No final do ano, na verdade, o ano inteiro, e no final do ano isso fica mais forte dentro do Cultura Viva, que foi o processo também de formação, né? Eu acho Foi. que o maior desafio, por exemplo, que hoje eu tenho no Sapos e Afogados, né, como ponto de cultura, é essa manutenção dessa equipe, que né, que circula. Os meninos estão ali comigo sempre, né? 24 anos ali. Mas como que é pensar também essa manutenção de quem chega para poder cuidar desse bastidor, para poder fazer essa cena acontecer? Então, o Cultura Viva também, além dessas trocas entre os pontos de cultura, né, traz profissionais de várias áreas, assim, da comunicação, da produção, e isso vai também mudando a forma da gente Capacitando. né, funcionar e levar né, e produzir mesmo. E aí, quando você fala me veio isso aqui também das residências terapêuticas, né? Você citou isso aí. Eu fico provocando sempre agora pensar também como que a gente poderia, né? Eu fico sugerindo para que as contrapartidas, as coisas que acontecem aí nos editais da cultura, que a gente também podia olhar para isso. Geralmente acontece nas escolas ou em outros espaços, mas como que também é um lugar da gente poder, né? Eu falo que eu dei esse salto para fora da rede pública de saúde mental, mas agora também a gente pode fazer esse caminho inverso, assim, devolvendo isso que foi produzido, assim, né? No teatro, no cinema, como a gente vem produzindo, assim. Mas então, a gente tá Circular aqui isso falando aí, só né? da cultura, Vamos eu fiquei circular. pensando também de puxar essa prosa aí pro cuidado com a saúde mental, né? Esse episódio, a gente tá, esse mês aqui, a gente está falando também do mês da luta antimanicomial, do 18 de maio. Esse convite também a vocês também tem a ver com isso, né? Tem a ver com a cultura, Sim. mas também com esse diálogo que vocês também fazem com a saúde mental. Com o 18 de maio, a gente se encontra por lá sempre, né? Sim. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco, Dário, né, do que você propõe, do cuidado com a saúde mental. Acho que com a saúde, né, com o uso da maconha, com a possibilidade de ter isso disponibilizado no SUS e como que é isso aí? Conta um pouquinho para nós. Tem uma questão assim muito importante assim de início, que é o resgate assim que a proibição no Brasil, ela tem a ver com o caráter
social de como que o cuidado se estruturou no Brasil nos últimos 2 séculos, assim. A população pobre que não tem acesso a uma medicina por evidência, ou seja, um médico formado através de um processo, ela sempre se virou com a sua tradição, com o recurso de conhecimento de plantas, de cuidados, de banhos, etc. E o Brasil foi o primeiro país que proibiu o uso da maconha, caracterizando isso como se fosse uma coisa que levasse a pessoa à desordem, mas é sobretudo porque ela era encontrada nos momentos da produção cultural e nos momentos do exercício dessa medicina que queria se colocar como um privilégio de uma classe, né? Tipo, o médico é o que tem o Saber. protagonismo, o saber da cura, o sacerdote, o da salvação. Então, assim, esse lugar, né, de encontrar assim, num terreiro de matriz africana, né, o cuidado, tudo, é uma coisa que se procurou reprimir. E a gente vem tentando resgatar exatamente o poder da introdução dos fitoterápicos no tratamento. Já é uma coisa que vem nas últimas décadas, com portarias, com leis a nível do Ministério da Saúde, e o Brasil já encontra mais de 20 municípios que têm leis e estruturas no sistema de saúde para fornecimento da maconha no seu estado de um extrato da planta diluído e, sobretudo, com o acompanhamento das pessoas. Porque o aprendizado com a Cida é uma coisa muito importante. A Cida, ela não só é uma vereatriz, como ela nos ensinou assim, a performatizar a política, sabe? Então, e a questão do cuidado, ela é fundamental nisso, porque o que as pessoas precisam é o acesso ao cuidado, ao acompanhamento. A liderança, o protagonismo dessa luta no Brasil, sobretudo nos 10 últimos anos, são de mães de pessoas que em sofrimento descobriram ou optaram por usar um óleo medicinal da maconha integral, ou seja, da planta, não é uma... Quando a gente fala canabidiol, a gente se refere muito à substância sintetizada e isolada. E o que a gente luta é para o uso do fitoterápico no Brasil, sabe? A produção, o que é proibido no Brasil, plantar maconha e fazer o extrato. A diluição, ela é permitida, mas só se importar. Ou seja, uma planta tropical, a gente tem acesso a isso na saúde. Volta Redonda funciona no estádio do Volta Redonda, atende mais de 300 pessoas com o fornecimento do medicamento e o acompanhamento. E a melhoria de vida, que é o objetivo, uma pessoa que tem múltiplas convulsões, diminuir radicalmente a quantidade de convulsões, é um fator de alívio para quem cuida. Sim. Sabe? É uma melhoria na qualidade do tempo de quem cuida, da mãe que cuida, ou do familiar que acompanha. Então, esse ganho da qualidade do tempo que a gente objetiva. Nós temos aí políticas públicas já estabelecidas em Volta Redonda, em Arraial do Cabo, na cidade de Porto Alegre, Balneário Camboriú, Salvador, Campina Grande. Minas Gerais não tem uma cidade que tenha uma lei ou que exista um programa que faça com que isso seja possível nisso. Então, a gente, não só dos fitoterápicos de maconha, mas de outras plantas medicinais, a gente luta para que Belo Horizonte tenha acesso a isso, tenha uma infraestrutura, não só de produção ou de compra, mas de formação dos profissionais de saúde para o acompanhamento. E a gente, né, falando da cultura em relação à arte, que é um embrincamento assim, fundamental, a gente vem trabalhando nos últimos anos, né, com o mandato da Cida, assim, em processos que estão lá dentro da saúde, o Arte da Saúde, que trabalha com jovens, que geralmente é uma oficina de produção cultural, autônoma das crianças, tão importante num processo e que tem esse encaminhamento dentro e que, de repente, ou está ligado a um ponto de cultura, porque o monitor que está trabalhando ali é um produtor cultural daquela localidade, ou leva à construção de um ponto de cultura. Me citou aqui o Trem Tantan, assim como que ele vem de uma
criação uma invenção dentro do processo da saúde mental e vira uma coisa autônoma, linda, maravilhosa para a cidade. Sim. Maravilhoso. Agora, nesses locais que você citou, Dário, então são políticas públicas, né? É isso que você está falando com a gente. E aí, em quais casos? Como que é administrado aí? Como é que é essa... Bom, o importante é que a gente entenda que, assim, a autonomia de administração do SUS é municipal. O município tem a capacidade de estabelecer quais as políticas, quais os profissionais, quais os medicamentos que são necessários para a especificidade daquela cidade. Todo município tem uma relação de medicamentos, o REMUME, né? Sim. Essas legislações geralmente incluem no REMUME o medicamento à base de maconha e promove a estrutura tanto de compra quanto ali da atenção básica, promover a formação das pessoas. E o que é importante é permitir que o sistema de saúde, a relação, porque em última instância, quem decide se vai utilizar alguma coisa é o próprio paciente, não é? Então, assim, é dessa relação dos profissionais de saúde com esse paciente é que decide o que é adequado. A gente luta para que chegue nisso. Embora no Brasil a legislação, ela tente fazer uma coisa que é, inclusive, inconstitucional. Você chegar e dizer assim, não, quais os casos que podem? Síndrome de Dravet, processos convulsivos e tal. Gente, isso é a mesma coisa de você falar assim, para Covid-19 e hidroxicloroquina. Isso é inconsequente. Então, assim, não é a lei que diz isso. Quem diz é a relação médico-paciente, profissionais de saúde. Então, a Como para nossa qualquer luta... outro medicamento, né? Até para esse... Sim. Eu lembrando que só para a gente fazer o vínculo, você me dá licença, que eu lembrei de quando a Vivi, né? Que é uma das atrizes dos Sapos e Afogados, ela veio E com ela o traz psiquiatra isso, dela do SUS, que acompanha ela pelo SUS, e a gente viu exatamente isso aí, a importância dessa transferência e dessa relação, né? Médico-paciente para definição e para a pessoa aderir ao tratamento também, né? E Só funciona assim eu mesmo, acho que né? também não é um uso e uma indicação só para os cuidados, por exemplo, com a saúde mental. Eu, por Não. exemplo, desconhecia o tanto que é importante, por exemplo, para o tratamento de câncer de mama, né? A maconha tem um efeito para esse tipo de tratamento oncológico. E assim, né? A Vera Frois, no Rio, tem uma pesquisa junto à Fiocruz sobre, né, os efeitos disso, os benefícios disso com o uso. Então, assim, como que também não falar disso, né, não provocar, pensar isso, a gente perde, na verdade, né, por uma questão aí que passam por outros nomes, assim, de um preconceito, de um um... moralismo, um falso moralismo e uma hipocrisia, né? Porque eles querem colocar tudo no pacote de drogas, né? Sendo que do Brasil, em todo o mundo, a droga que mais mata é o álcool né? Assim, até outro dia tinha aceito. propaganda na televisão, né? Agora que parou, mas é totalmente amplamente divulgado, né? A SED patrocina vários eventos, né? E não só carnaval, né? Patrocina eventos de outras categorias também. Então, e a gente pensar também na força da indústria farmacêutica, sim, né? também. Isso aí, né? É difícil. Difícil, né? Quem que sairia perdendo? É um debate complexo. Quem que sairia perdendo nessa história? Mas é interessante, porque o tratamento de jovens, de crianças, jovens e idosos, né, Dário? Muitas vezes as pessoas, elas conseguem sair desse mundo delas, mesmo estando no espectro mais à direita, mais conservador, para poder fazer uso, assim. A gente, né, tem acompanha casos de interesse disso, assim, porque é real, os benefícios são reais. E a pessoa fica querendo, né, que aquela pessoa que ela ama, que ela cuida, ela fique bem, né? Então, isso desmonta muito, assim, indo por esse lado do cuidado, né? Agora, com certeza, né? Quem quiser acompanhar, fiquei pensando nisso aqui, né? Quem quiser acompanhar essa discussão e esse debate todo, onde é que vai? Na página pode do Dário. Siga o Dário para mais dicas. Né? A gente fica assim, quero saber mais disso. É claro que a gente tem um perfil, assim, de trabalhar sempre numa linha... da discussão, da promoção do debate, da proposição, né? A gente falando em redução de danos, assim, como que é importante em outros países, inclusive como Portugal, Suíça, Alemanha, próprios Estados Unidos,
criar o Suplicy está lançando um projeto lá em São Paulo de criar salas de uso controlado, no qual a pessoa concorda com um diálogo com um assistente social, psicólogo, um trabalho transversal, e ele possa utilizar aquilo dentro dessa sala de forma que aquilo se reverta num processo de ganho para ele, entende? É, o acompanhamento dessas discussões, então, nós temos várias instituições dentro do Brasil. Temos várias associações de pacientes, porque no Brasil, fora esses municípios, você tem que ter dinheiro para poder pagar um médico que assume a responsabilidade de ser o médico prescritor. Essas associações, elas funcionam, mas sem uma segurança jurídica, porque nós estamos num mês de transição que, bom, embora a lei de drogas no Brasil, que tem 18 anos, ela, no seu artigo 2º, ela já previa que o Estado pode conceder o direito para o uso medicinal. Nós temos 18 anos de não regulação disso. Então, precisou de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça em novembro para forçar com que o Ministério da Saúde e a Anvisa criem um processo de autorização para que essas associações, o que ela precisa ter de segurança, mas que ela possa fazer o que é proibido no Brasil, plantar e extrair da planta em vez de importar. Para que o preço do medicamento abaixe, as pessoas tenham mais acesso, a prefeitura possa comprar. Então, essas associações são lugares que você pode procurar na internet. A gente tem a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que promove uma discussão. Vários juristas, né? O Instituto Brasileiro de Ciências de Criminologia, o IBCCRIM, que também promove várias discussões a esse respeito. E existe federação dessas instituições também que lutam para que no Brasil esse acesso à maconha medicinal ele não seja prejudicado com leis maliciosas que, com o intuito de querer proibir as pessoas a fazerem um uso medicinal, estão proibindo junto, ou criminalizando, ou dificultando, colocando medo nas pessoas de poder portar um medicamento para um caso de uso dela, de necessidade, até mesmo tendo um receituário, uma coisa desse tipo, né? Então, é uma luta e o próprio fato de eu entrar na política para poder defender isso, ou seja, colocar a cara, né? Eu lembro que a primeira vez que eu me candidatei para vereador, usando a pauta da maconha, a minha mãe estava completando 90 anos, ela concordou comigo, porque, não, meu filho, se você, coisa de mãe, né? Se você está defendendo o apoio, o dia que ela viu o cartaz com a minha cara grande, escrito assim, maconha sem vergonha, aquele negócio, ela, meu filho, assim, eles vão pensar que você fuma maconha. Assim, psicanaliticamente, até ela falou assim, meu filho, você está prestando atenção que ao longo da sua vida você vai estar associado à maconha, é isso mesmo que você quer? É isso, mas assim, botar a coragem para poder lançar a discussão. Olha, gente, então é muito legal. Cosmovisão, né? Tá aqui nos seus óculos. Amado, pela né? É muito bom, porque os jovens reconhecem essa coragem. Os jovens periféricos, é muito bonito. E querem participar desse debate. Não, e poder falar disso sem medo, assim. Então, eu acho que, né, não é à toa também, eu falei hoje aqui, né, dos jovens ficarem assim encantados, assim, nossa, a gente pode falar disso, a gente tem esse lugar aqui que a gente pode trocar, né? Então é muito, muito importante, sim, né? Também por esse lugar aí. Discutir sem medo, falar a partir de uma perspectiva assim, olha, se você usa, tentar resgatar alguma coisa que leve ao autocuidado, sabe? De uma simples coisa assim, olha, fumar fumaça fria é melhor do que fumar fumaça quente. A fumaça, ela queima os pelos da garganta. Então, se você usar filtro, usar piteira longa, de uma simples mudança de comportamento dessa que faz a pessoa pensar nela mesma, ela desencadeia um outro processo que é de, olha, não é bom eu fumar. Você está falando de redução de danos. De redução de danos. Então, assim, se eu não tenho uma idade, a partir dos 21 anos, assim, convenciona, né, que cerebelo está formado, poder de decisão. O cientista Siddhartha Ribeiro fala assim, não, eu acho que é melhor a pessoa
pensar que ela está preparada para poder usar decidir sobre isso com 25 anos. Porque não só ela fez isso, mas como ela já tem a necessidade de trabalhar, de perceber que ela precisa de uma autonomia na vida, a partir disso, então ela decide as coisas que ela vai fazer, ela assume os riscos. E é claro que isso aí cientificamente já trabalhado e documentado com muitos papers, a pessoa a partir dos 50 anos de idade, ela passa a ter a necessidade de um Eu ativador adorei essa coisa do desse Siddhartha. tipo de... Não, É maravilhoso. é maravilhoso. É mesmo. Então, Ele fala assim, para os jovens começarem mais tarde, mas quando a gente ficar mais velha, aí é para Aí usar é mesmo. É necessário, né? Exato. Assim, muito importante mesmo. A também. gente sempre brinca aqui, entre aspas, né? Que o Freud fala no mal-estar da cultura que a gente não pode abrir mão das substâncias tóxicas para suportar a vida tal qual ela se apresenta a Não nós, é? né? Que é árdua. Sim. Então, também está Mas nesse não, lugar a gente aí não do, está aqui também recomendando. do autocuidado, Mas né? eu achei muito interessante essa questão da redução de danos, do autocuidado. Isso é mais importante Claro, falar sobre sim. isso e abrir essa conversa do que ficar nessa questão moralista de... Sim, todo que não momento pode é nem se falar em alguns casos. não Pode nem fala o falar, nome disso. né? até para a pessoa idosa, assim, se ela decide usar uma coisa, o acompanhamento é aquele que diz, olha, tá me deixando alucinada, diminui a dose, sabe? Ou eu preciso de... O horário de tomar. O horário de O tomar. Quantidade Siddhartha fala de também da gotas. gente estar perdendo esse lugar, né? Essa capacidade de sonhar, né? Dorme menos e aí sonha menos. Então, eu acho também que é pensar nessa possibilidade criativa que se abre a partir do uso, né? E que seja assim, né? Com todos os cuidados, né? Com tudo que a gente sabe que pode ser bom, né? É Sabe que eu isso. estou com muita vontade de perguntar para o Dário? Você tem alguma coisa a ver com o Pai PJ? Já estou junto com o Pai PJ. Eu acho que a gente está aqui nessa coisa de saúde mental, de Bom, aí criminalização, você descriminalização. remonta pacientes. a minha origem, assim, que me levou a essa luta, por causa do diálogo. Eu, estudando filosofia, eu conheci o psicanalista Célio Garcia, meu amigo, assim, durante muitas décadas, eu frequentava seminários com ele. Junto com ele e outros colegas, Débora Matoso, o professor Bortolos, o professor Oriane, que já é falecido da engenharia elétrica, a gente construiu um projeto junto com o Pai PJ, que na época tinha uma parte que cuidava dos adolescentes, o CATU, uma atividade na escola de engenharia que chamava-se... fugiu o nome aqui agora. Bom, eu vou lembrar o nome aqui. Mas é uma atividade que colocava os alunos de um curso de engenharia elétrica junto com jovens cumprindo medidas protetivas e assistido pelo CATU, né? E aí a gente fazia oficinas que também tinha participação de pessoas da psicologia. E a desculpa das oficinas eram fazer circuitos elétricos, oficinas de comunicação, mas a partir de um conflito que naturalmente acontecia nesse espaço, né? Jovens que não tinham pré-requisitos para poder entrar nesse processo, só a vontade deles é que os levava, e os alunos de engenharia e não professores, porque eram uma forma dos alunos tratarem assim, em vez deles levarem soluções tecnológicas para o mundo, trazer o problema do mundo para a bancada, sabe? A gente vivia isso. Então, quando acontecia um conflito, o conflito era resolvido através do diálogo, sabe? Da comunicação. Desde um jovem que apareceu armado na oficina, ou uma coisa que foi dita, etc., aquilo ali ser trabalhado. Então, eu trabalhei vários anos com o Pai PJ nesse projeto, e isso que me mobilizou para eu poder entender também que esse jovem em conflito com a lei e que lida com a desobediência civil de um sistema que o encurrala dentro de um processo de violência, o ato infracional é o ato que o Célio Garcia dizia assim, é o ato que o torna cidadão. Ele é esquecido pelo Estado, o ato infracional que faz ele se tornar um número para o Estado. Um lugar, É né? visto. Ele é visto, né? ele Ele é é visto, reconhecido, né? E, Mesmo que seja no lugar. e por incrível que pareça, a maioria dos Negativo, jovens, mas- assim, quando eles sugeriam um lugar assim para eles poderem cumprir uma medida socioeducativa, eles queriam cumprir medida socioeducativa na escola, no lugar que ele foi expulso, que ele foi renegado e tal. Então, dessa desobediência civil, desse jogo injusto, assim,
eu entender assim, a origem desse processo dentro do quadro de perseguição de guerra às drogas, que persegue aquele indivíduo que tá no varejo da droga, na ponta, e que o traficante ou as instâncias acima que tem no jogo do tráfico, elas já estão protegidas pelo próprio processo corruptivo que existe de compra de proteção. Então, quem vai preso, são muito poucos traficantes que estão presos. Quem está preso é o jovem, que está expulso da escola, pobre, negro, né, que está ali numa lei que é injusta e por causa de 2 baseados, por causa de R$ 100 no bolso, ele é considerado um traficante. Sim. Pelo itinerâncias, pelo Procomum, que eles incubam projetos de cuidados da sociedade, enfim. É um negócio que não dá muito para explicar, mas é incrível. Porque o cuidado é a base da vida, né? Sem o cuidado, nenhum de nós estaria aqui. Né? A roupa foi passada, a comida foi feita, as crianças foram cuidadas, nós cuidamos de alguém, cuidamos de pessoas mais velhas, cuidamos da casa. É um trabalho que recai sobre o ombro das mulheres, majoritariamente. As mulheres trabalham quase que o dobro de horas semanais em cuidados em relação aos homens, e as mulheres negras ainda mais penalizadas, inclusive com o que a gente chama de escassez de tempo, né? As meninas, logo na mais tenra idade, 12, 13 anos, já estão tomando conta de uma penca de criança para a mãe sair para trabalhar. Com isso, o ciclo dela de estudo fica deficitário, ela não consegue ir para frente, ela não consegue que a vida dela melhore. Então, assim, cuidados abrange muita coisa, mas a coisa mais legal nesse tempo e nessa imersão que a gente fez foi que hoje a gente ajudou a Prefeitura de Belo Horizonte a construir uma lei municipal de cuidados. Belo Horizonte é a primeira capital... Né? O que eu posso fazer? É a primeira capital que tem uma lei municipal de cuidados. Contar isso, é a única atualmente capital. Quem está mais avançado nisso é Belém, que tem um debate muito forte, né? Quando o nosso querido companheiro lá do PSOL, Edmilson, foi prefeito. Mas, então, assim, agora tem que ser regulamentado. Mas aí a gente fez muita coisa. A gente retomou o Café da Cida, agora com uma ideia maior ainda de vigilância comunitária das mulheres sobre o bairro, envolvendo meio ambiente, envolvendo lixo, envolvendo reciclagem. E aí a gente está fazendo várias frentes de trabalho com isso. Outros territórios que a gente cuida também, como ajuda a cuidar, né, de quem cuida, Carolinos, lá o espaço do Pai Ricardo. Temos uma boa interseção lá com o Serrão, com as Mulheres da Quebrada e outras organizações. Então, assim, o cuidado é sensacional, assim, é uma lupa feminista para você olhar o mundo. E para a gente conseguir que o Estado entre fazendo o seu trabalho. Lavanderias públicas, comunitárias, restaurantes comunitários, horário integral para as crianças, para liberar as mães do trabalho, espaços de cuidado para as mulheres que cuidam de quem cuida, que cuidam e precisam de ser cuidadas. E o que a gente também, né, para fechar esse assunto... Tem um endereço reconhecido. Tem um endereço reconhecido. E o que é mais legal, mulheres, é que tem tudo a ver com cultura viva. O que a gente agora está fazendo, e ontem a gente fez uma reunião de mandato, nós relatamos os 5 últimos lugares que a gente visitou, que a gente visita muito ponto de cultura. Tivemos lá com vocês, né? Naquele espaço que é um espaço de cuidado também. Total. A sala de saúde acaba que é a sede do ponto também. Exato. O que a gente está descobrindo a partir dessa visão é que, muitas vezes, na ausência do Estado, a sociedade se organizou. E esses espaços são territórios de cuidados. E muitos pontos de cultura também são territórios de cuidados. Quem acabou de chegar, Spa no Terreiro, Spa acabou de chegar com maravilhosa, um espaço incrível. Então, assim, aí a gente agora vai fazer, a gente, através de emendas parlamentares, tem um instituto que vai fazer um mapeamento desses lugares, porque o que a gente quer, como diz o Dário, mantendo a autonomia de cada espaço, características, é que, num breve tempo, quem sabe até o final do nosso mandato, que a gente consiga induzir uma política para territórios de cuidados, assim como a gente tem uma política cultura viva para pontos de cultura. Porque a gente tem o Estado fazendo papel macro, as políticas de assistência social, de saúde, de educação, que são para milhares de pessoas. Mas, junto com isso, você pode fazer o DOIM, o DOIM dos cuidados em toda a cidade. Então, você tem lá o Quilombo Manso, você tem lá no Pai Ricardo, Casa Jacó do Oriente, qualquer horário que você chega lá, você come.
muitas vezes as pessoas, antes de ir no posto de saúde, vão lá e falam, não, Total. Ricardo, eu quero que você me benze aqui primeiro, eu quero fazer E é pensar a saúde mental também de uma forma ancestral, de uma Exato. outra maneira, que é Exato. possível também, né? Um movimento aí contracolonial também para Exatamente. pensar a saúde mental. Então, esse né? cuidado ali, Cuidar né? do corpo, Ele não tudo. pode ser o que você faz nesse espaço de ponto de cultura, de território de cuidado com os seus, ele não pode ser precarizado, como muitas vezes ele é, porque senão quem está cuidando ainda tem mais um espaço É. para. Mas ele precisa de guardar suas características próprias. A gente não quer uma homogeneização desses lugares, não tem que ficar todo mundo com a mesma cara. Não é o modelo. Não é Não até é o porque nós modelo estamos falando do lugar escola, onde o modelo segredo CAP, que é bom de ter. A Isso. escola tem o pátio, tem a sala, tem o refeitório. Não, cada um é uma característica, cada um é no lugar. E é tão respeitoso É, isso, isso é né? muito Essas bonito. Cada um com seu iniciativas de orixá, né? cada Não, um com Cida? seu Cada um orixá. com seu orixá. E aí é esse lugar também que vai escutar assim na delicadeza, na Isso. singularidade, né? Que é também preservar esse lugar do segredo, do mistério. Exato, que é esses o espaços mistério, guardam total. e resistiram há tanto A tempo. Débora fala Então não muito é disso, chegar... que o lugar de sabe? cuidado e o ponto de cultura, ele tem o mistério, ele tem o que É o que é claro. guardado. Sim. Como disse, você lembra, Eugênio Barba, que uma vez que a mulher do grupo falava, vocês querem que eu conte para vocês o meu segredo? Ué. Como atriz, não é assim, E eu não. lembrei do Lorca Eu de não vou novo aqui entregar o meu agora, né? segredo, não. O discurso do doente também, né? Total. Que as ondas do mar não se repetem, né? Assim, que tem exato. ali um Tem o doente, mistério, tem né? ali... Tem o Ministério da Cultura e tem o Mistério da Exato, Cultura. Mistério. é isso mesmo, muito bom. Isso. Gente, essa conversa tá uma delícia, a gente ficaria aqui mais muitos Já episódios. combinamos, né? Isso. Nossa, Vamos, fala a de gente mulheres, Ó, a gente então, assim, precisa pra falar fechar- né, redução de danos Isso, também. vamos fazer A gente isso. quer Para vocês fechar, aqui. Para fechar, a gente faz uma brincadeira, assim, eu fico fazendo essa brincadeira aqui, que é o Divaneando comigo. E hoje tem que ser, a gente tem uma veriatriz, eu quase posso chamar de um very fulião. Um very fulião, porque então eu vou trazer aí, eu não sei se o carnaval ou se o teatro, mas eu vou colocar a pergunta e aí vocês vão ver aí como que vocês vão responder, assim. Cida e Dário, assim, qual que é a fé cênica de vocês hoje para sustentar o trabalho que vocês vêm fazendo? É cênica. A fé cênica, para mim, é me inspirar no meu neto, que é a alegria da criança, que está em formação ainda, que vê o mundo com um jeito muito diferente. Ele tem quantos anos? 5. O Arthur, né? É Raul. Ah, Raul. E me alimentar de poesia, porque eles não suportam poesia. Então, Isso aí. do Lorca, do Guimarães Maravilhoso. Rosa, de tudo que é bonito e bom. É assim que eu faço. Então tá. Agora eu vou fazer então, assim, para o Fulião aqui, para o Manifesto do Carnaval. Eu canto um pedacinho da música, você completa, tá? Ai, pronto. Para libertar meu coração, eu quero muito mais que o som da marcha. Já? Lenta. Lenta? Será que é a marcha lenta? Ou se é a marcha... A marcha da maconha. Ó, beleza. Agora esse para a Cida, porque hoje ela falou aqui várias coisas que coloca Belo Horizonte como a primeira capital. A Então ela é a primeira. rainha dessas estreias aí Adoro. na A gente política. nem falou da gabinetona, né? Pois Não deu é. tempo de Ai, meu pioneirismo, de Deus. democracia. Muitas estreias que essa mulher traz para essa capital. E aí a minha pergunta então para ela é assim, qual que é a próxima estreia para essa capital? O que você Oba. tá... Fala um spoiler aí, assim, de levinho. Meu Deus, Dário, o que vai ter? Qual é a regulamentação da lei do carnaval? A gente quer regulamentar a lei do carnaval com bastante participação popular. Pronto, a gente pode fazer Porque também... também a a gente cara tem de a BH. primeira lei geral do carnaval. A cara de... o que eu posso fazer? Tá vendo? Rainha das estreias. A Muito gente bom. gosta de estrear, né? Estrear é bom demais. Muito bom. E com preparação corporal, assim, de vocês, como é que vocês se preparam, então, para performar nesse cenário político? Aí é para os dois. Eu fazer igual o Guimarães Rosa fazia, né? Assim, para poder primeiro conviver com os demônios, né? Que ele falava que ele entrava no escritório, tirava a roupa e rolava no chão, se gladiava com seus próprios demônios para depois ele poder escrever, né? Eu acho que o carnaval precisa disso, assim, porque é uma vivência transitória, mas que leva você a uma
uma pulsão assim de transformação na sua vida. Eu fiquei lembrando daquela música, quando a Wandinha faleceu, que a gente cantava, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. É um mantra, né? É um mantra. Aí a gente fica tentando fazer isso. É difícil. Às vezes a espinha ereta é o mais difícil, porque a dor Ai, gente. Espinha ereta. Que delícia essa conversa Muito, aqui, muito, né? muito. Agradecer vocês por estarem aqui, agradecer por vocês existirem nessa cidade. BH é mais feliz e mais bonita com vocês, com esse trabalho. Tamo junto. E abaixa a caretice nessa cidade. É o nosso recado, né? No final, Belo Horizonte não é uma cidade careta. Não acreditem nisso quando te disserem que Belo Horizonte é uma cidade careta. De maneira nenhuma é capaz de jeito nenhum. Coisas mais legais. Verdade. É isso, Nossa, pessoal. na música, né? Então, tudo. Na política, inventando. Muito bom, Então, gente. muito obrigada. Obrigada. Chique. Não é assim? A gente agradece, então, também aos nossos apoiadores, que também são chiques, né? Muito chiques. Muito. Odontolite, Estúdio Leste, que está aqui sempre com a gente, Aldeia do Mestre, Bonsoir Espaço de Saúde. Um beijo e até. Obrigada, pessoal. Tome Até a aquelas próxima. letrinhas aí. Alguém, esses créditos.